Fala, pessoa querida, e aí? Na paz? Professor Vitão aqui na área, dando sequência às suas videoaulas de Química. E hoje vamos continuar e finalizar nossa parte aqui de mol e fórmulas químicas. Falando hoje um pouco mais sobre a fórmula percentual ou fórmula centesimal, como preferir escolher aí falar. Beleza? O que viria a ser essa tal fórmula centesimal? Como resolver questões envolvendo esse assunto, tudo isso um pouco mais agora na aula de hoje. E para a gente começar a falar mais sobre esse tópico, vai passar luzinha bonita, não é mesmo? É mesmo. Então, tá aqui, ó, fórmula centesimal. Como sempre, a gente começa aqui com a definição do que viria a ser o assunto da nossa aula de hoje, né? Então, fórmula centesimal, o conceito é a fórmula que mostra a relação percentual em massa de cada elemento químico de uma dada substância. E aí vale destacar o seguinte, é o percentual em massa, tá? Percentual em massa. Não é em volume, não é em mols, não é em número de moléculas, é em massa. Beleza? Muito importante isso. Então, sabendo disso, vamos entender como que geralmente a gente resolve uma questão envolvendo fórmula centesimal. São apenas 3 passos. Dá uma olhada, ó. Primeiro, a gente vai calcular a massa molar da substância pedida, né? Então, calculamos a massa molar da substância. Depois, a gente vai anotar a massa de cada elemento naquela substância. E aí, depois de calculado aí a massa, tanto da substância quanto de cada elemento que faz parte da substância, a gente vai lá e monta essa regra de 3. Massa da substância é 100%. Massa do elemento é equivalente a X. E aí, faz a regra de 3 e acha a porcentagem de cada elemento naquela substância. E, enfim, você encontra a fórmula centesimal daquela substância. Beleza? Para deixar mais claro aqui como resolver essas questões, como que se faz passo a passo, né? Vamos para um exemplo, né? Que fica mais fácil para a gente trabalhar. Ó, aqui eu peguei um exemplo que é o seguinte. Qual a fórmula centesimal do carbonato de sódio? Né? Parênteses aqui, Na2CO3. Bom, primeiro passo, qual que é? Encontrar a massa molar da substância. Então, vamos lá. A massa molar da substância, né, do Na2CO3 é igual a quanto? Bom, nós temos 2 sódios, certo? O sódio, aqui ó, massa é 23 gramas por mol. Nós temos 2 mols de sódio, então vai ser, aqui ó, parênteses, 2 vezes 23. Mais, nós temos apenas um carbono. O carbono tem massa 12, então, mais 12. E aqui, por fim, oxigênio é 16, nós temos 3 oxigênios, então vai ser, ó, 3 vezes 16. Ok? Isso aqui vai dar, aqui, ó, vai dar 26 mais 12 mais 48. Somando tudo, nós temos que vai ser... Opa, 26 não, gente. Eita. Errei aqui, ó. Não é 26, é 46. Eita, querido. Aqui, ó, 46, né? 23 vezes 2 dá 46, não 26. Beleza. Enfim, isso aqui vai dar 106 gramas por mol. Então, encontramos aqui a massa molar do carbonato de sódio, né? E também de cada elemento. Olha que legal. A gente já aqui, ó, a gente sabe a massa do sódio, a massa do
carbono e a massa do oxigênio na molécula, né, do Na2CO3. Então a gente já consegue ali fazer a regra de 3 que a gente precisa, né? Com a regra de 3, vamos lembrar, ó, a massa molar do Na2CO3, né, vai ser 100%. A massa molar do elemento, né, vou colocar aqui elemento, vai ser igual a X. Vamos aplicar essa regra de 3 para os 3 elementos, né? Sódio, carbono e oxigênio. Bom, o sódio eu vou usar aqui em roxo, tá? Vou ficar aqui o sódio. Vamos lá. 106, né? A gente sabe que é 100%. Beleza? 46, que é a massa do sódio, né? 46 vai ser igual a X. Então, X, nesse caso, vai ser 4.600 dividido por 106. 106. Esse X aqui, você vai achar um valor de 43. Então, 43,40%. Beleza? O carbono você vai fazer a mesma ideia. Ó, 106 é 100%. Né? 12, que é a massa do carbono. Né? 12 vai ser igual a Y. Então, Y vai ser igual a 1.200 dividido por 106. O Y aqui, nesse caso, vai ser igual a 11,32%. E aí, para o oxigênio, nós temos duas possíveis opções. Porque dá uma olhada. A gente já tem a porcentagem do sódio e do carbono. A gente sabe que sódio mais carbono mais oxigênio vai dar 100%. Não é mesmo? É mesmo. Então, eu posso fazer o seguinte, olha. Eu posso pensar o seguinte, a porcentagem do sódio mais porcentagem do carbono mais porcentagem do oxigênio vai ser igual a 100, né, que é o 100%. Né? Eu tenho a do sódio, eu tenho a do carbono, só achar aqui a do oxigênio. Então, a porcentagem do oxigênio vai ser igual a 100 menos 43,40 menos 11,32. Faz essa conta aqui, você vai achar que a porcentagem de oxigênio, né, vai ser igual a 45,28%. Então, assim, você pode tranquilamente seguir o raciocínio da diferença, né, que assim, você já tem aqui, né, porcentagem de sódio e de carbono. Então, por diferença, você consegue encontrar a porcentagem de oxigênio. Ou então, caso prefira, você pode fazer a mesma coisa. 106 é 100%. 48, que é a massa de oxigênio, seria igual a Z. Você vai achar que Z é exatamente 45,28%. Tá? Então, aqui para a nossa resposta, nossa fórmula centesimal do carbono de sódio vai ser quanto? Vai ser Na 43,40%, C 11,32% e O 45,28%. E aí você pode vir para mim e falar assim, Vitão, que conta chata do caramba. Concordo plenamente com você. Muito. Conta chata, conta inconveniente, conta nhé, né? Mas
assim, o raciocínio para você fazer o exercício é simples. A conta é chata. Legal, concordo. Né? Mas o raciocínio, ele é tranquilo, não é mesmo? De boa. E aí, gente, essa não é a única forma que a fórmula centesimal pode, assim, aparecer para você. Uma outra maneira da fórmula centesimal aparecer para você em questões é fazendo uma ligação ali com a fórmula mínima, tá? Como assim, Vitão? Vem comigo que eu te explico. Tá aqui, ó, um exemplo para a gente trabalhar juntos. Ó, vamos supor o seguinte enunciado. Uma amostra apresenta 2,44% de hidrogênio, 39,02% de enxofre e 58,54% de oxigênio. Qual a fórmula mínima desse composto? E aqui é legal a gente lembrar os conceitos de fórmula mínima e fórmula centesimal. A fórmula mínima, a gente sempre trabalha com o número de mols e números inteiros. Então, vai estar ali a proporção mínima em números inteiros dos elementos químicos que compõem aquela molécula. Beleza? Já a fórmula centesimal é a fórmula que nos fornece a porcentagem em massa, não em mols. Então, a porcentagem em massa de cada elemento químico naquela substância. Só que é o seguinte, a gente tem como associar mol e massa? Nós temos. A gente sabe que número de mols é igual a massa por massa molar. Então, eu consigo encontrar o número de mols a partir da massa, né? Aí você, mas Vitão, mas eu não tenho a massa aqui. Quem disse que não? Vamos supor que você tem 100 gramas desse composto. Em 100 gramas desse composto, quantas gramas serão de hidrogênio? 2,44 gramas. Em 100 gramas desse composto, quantas gramas serão de enxofre? 39,02 gramas. De oxigênio? Exatamente 58,54 gramas. Então, se a gente considerar 100 gramas do composto, a porcentagem pode se igualar ali à massa, tranquilamente. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos considerar 100 gramas de um composto e aí, olha, a gente consegue calcular o número de mols de cada um dos elementos. Então, olha, o número de mols do hidrogênio, por exemplo, ó, vai ser igual a 2,44 gramas, né, dividido pela massa molar do hidrogênio, que é 1. Então, ó, isso aqui é igual a 2,44 mols. Tá? Já o número de mols de enxofre vai ser igual a 39,02 gramas, né? Dividido por 32 gramas, que é a massa molar do enxofre. Então, 32. Isso aqui vai dar igual a 1,22 mol. Tá? E por fim, número de mols de oxigênio vai ser igual a 58,54 dividido por 16, que é a massa molar do oxigênio. Então, isso aqui, ó, vai dar 3,66 mol. Mas aí você para e pensa assim, Vitão, fórmula mínima é a proporção mínima em números inteiros. Cadê o número inteiro aqui, gente? Não tem, né? Mas eu posso dividir todos pelo mesmo fator. Então eu posso pegar aqui, ó, dividir todos pelo mesmo fator e aí eu vou manter a proporção, certo? Então tem que ser todos pelo mesmo fator. Lembra disso? Ó, que fator que é esse? O menor número daqui. Então, entre os três números, qual que é o menor? É o do enxofre, 1,22. Então, vou dividir todos aqui por 1,22. Então, ó, se eu divido tudo por 1,22,
que acontece? Eu tenho aqui que o número de mols de hidrogênio vai passar a ser 2. Aqui do enxofre vai ser 1. E do oxigênio vai ser igual a 3. Então, eu encontrei a minha fórmula mínima. Nesse caso, vai ser H2SO3. Essa é a nossa fórmula mínima a partir da fórmula centesimal. Beleza? Gente, dificuldades aqui? Não, né? Tá de boa aqui. Então, assim, de fórmula centesimal, de fórmula mínima e de mols, a gente encerra por aqui o assunto, tá? A gente vai, obviamente, retomar esses conhecimentos lá na frente em outros conteúdos, porque a química ela é acumulativa. Você não vai ver mol aqui e depois nunca mais. Não, a gente vai trabalhar isso bastante no nosso curso, mas isso aqui é o que você precisa saber de mols e fórmulas químicas. Além das fórmulas que a gente estudou aqui, né, que é a fórmula mínima, centesimal, e lá no começo viu também a fórmula molecular, a gente tem também outras fórmulas, como fórmula estrutural, fórmula de Lewis, fórmula de traço. Tudo isso a gente vai ver no decorrer do nosso curso, conforme a gente vai avançando, beleza? Mas por agora a gente encerra esse capítulo aqui e numa aula futura a gente vai começar ligações químicas, começar a entender melhor como que os átomos se ligam uns aos outros, que tipo de ligação química existe, quais características das ligações, né? Tudo isso um pouco mais no próximo capítulo nosso, que vai ser de ligações químicas. Então, deixa por lá, beleza? Abraço e ó, beijo, fui!